Você está no canal Aprovando e hoje eu trouxe para você uma aula sobre isomeria plana. Solta a vinheta. Oi galera, eu sou a professora Jenny e hoje nós vamos falar sobre isomeria plana, mas eu queria trazer uma novidade para vocês, que hoje a nossa aula vai ser em parceria com a Prof. Cecília do canal Mundo que Fiz. Nós fizemos duas aulas em parceria, então saia daqui e corra lá no canal dela para assistir a outra aula, que é sobre outro assunto, né pessoal? Bom, então vamos falar sobre isomeria, mas antes eu já queria te pedir para, se não for inscrito, aproveitar e se inscrever. E depois, no decorrer da aula, se tu curtir a aula, não esquece de deixar o like, porque isso contribui muito com o canal, né? Bom, pessoal, quando nós falamos de isomeria plana, nós temos que ter em mente o seguinte, nós temos 5 tipos de isomeria plana, tá? Mas toda isomeria tem uma condição de existência. Qual é a condição de existência da isomeria plana? A isomeria plana, ela precisa ter a mesma fórmula molecular, mas formar compostos diferentes. Então, essa é a condição de existência. Toda vez que eu vou olhar uma questão de isomeria plana, eu estou comparando dois compostos e eles precisam ter a mesma fórmula molecular. Então, se eu for comparar um composto que tem 3 carbonos com um que tem 2 carbonos, vocês já podem descartar a possibilidade de isomeria plana, porque é necessário, é a condição de existência ter a mesma fórmula molecular. Lembre-se disso. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês, olha, C4H10O. Esta fórmula molecular aqui, tá, pessoal, eu consigo gerar esses dois compostos. Reparem, os dois têm exatamente a mesma fórmula molecular, porém, eles não são a mesma coisa. Aqui eu tenho o OH, né, hidroxilo, isso aqui é um composto que a gente classifica como um álcool, enquanto este composto ele tem um oxigênio, olha, entre 2 carbonos, então ele é um éter. Eu tenho um álcool, eu tenho um éter. São compostos diferentes, mas que apresentam a mesma fórmula molecular. Então, eles têm um tipo de isomeria plana, um dos 5 tipos que nós vamos estudar ao longo dessa aula. Então, lembre-se, 5 tipos de isomeria, a condição de existência é ter a mesma fórmula molecular, porém, serem compostos diferentes. Que é o mesmo caso que a Prof. Cecília e eu, né, pessoal? Se vocês pararem para pensar, nós duas somos professoras, mas nós somos pessoas diferentes, não somos? Não é isso mesmo, Cecília? Então é isso aí, Jenny. Então hoje a Jenny me convidou para falar sobre isomeria plana. Para quem não me conhece, meu nome é Cecília Brustolini e eu tenho um canal aqui no YouTube também. Depois você vai lá conhecer o canal que chama Mundo que Fiz com Cecília Brustolini. No meu canal eu falo sobre química, física, eu faço experimentos, tem videoaulas, tem curiosidades. Depois de assistir esse vídeo aqui, vai lá assistir o que nós fizemos juntos também lá no meu canal. Então, vamos lá, né? Então, como a Jenny falou, os compostos que são isômeros, eles são compostos diferentes, mas que possuem a mesma fórmula molecular. Então, né, ela falou que eu e ela somos professoras, mas nós somos diferentes, né? O mesmo acontece com as moléculas. Só que as moléculas, o que vai mudar aí vai ser a forma como está ligada. Então, a isomeria plana, nós vamos olhar que os compostos possuem a mesma fórmula molecular, porém são diferentes. E aí nós vamos ver o que está mudando. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos a isomeria de cadeia. Como o nome já fala, o que vai mudar vai ser a cadeia. Então, aqui, ó, nós vemos que nós temos dois compostos que têm a fórmula molecular C3H6. Porém, esse composto aqui, a cadeia dele, nós falamos que ela é fechada. Tá vendo que tá formando tipo um ciclo? E essa aqui é uma cadeia aberta. Então, são compostos que têm a mesma fórmula molecular, mas a cadeia é diferente. Um outro exemplo são esses dois aqui, ó. Que eu tenho a mesma fórmula molecular, que é C4H10, porém, esse composto ele possui uma cadeia aberta, que é chamada de normal. E essa aqui também é aberta, porém ela tem
uma ramificação. Então, ela é uma cadeia normal ramificada. Então, a única coisa que mudou foi a cadeia, nesses dois exemplos que eu falei. Por isso que é um isômero plano de cadeia. Então, agora vocês vão com a Jenny ver mais um tipo de isomeria. Bom, pessoal, nós vamos falar agora da isomeria de posição, tá, pessoal? O que é essa isomeria de posição? É quando alguma coisa muda de lugar entre as duas fórmulas. Lembra que eu estou sempre comparando dois compostos, né? Então, eu vou olhar os dois compostos e vou observar para ver o que mudou, ok? Se alguma coisa mudou de posição, eu vou chamar de isomeria de posição. Mas o que pode mudar de posição dentro desses compostos, tá? A função, ela pode trocar de lugar dentro da cadeia. A ligação dupla ou tripla, que é o que a gente chama de insaturação, ela pode se deslocar também vai ser uma isomeria de posição. Ou até a ramificação pode estar mudando de carbono, o que vai nos submeter a uma isomeria de posição, tá, pessoal? Um exemplo aqui que eu trouxe para vocês. Então, nós temos aqui CH3, CH2, CH2OH, né? É um álcool. E aqui também é um álcool, né, pessoal? Só que reparem aqui que este álcool, o OH, que é a caracterização do álcool, está no segundo carbono, enquanto aqui está no primeiro carbono. Concordam? Então, o que eu percebo? Que mudou de lugar. Então, isso é uma isomeria de posição. Agora aqui, nesse meu segundo exemplo, ó, eu estou comparando essas duas cadeias, sempre comparando duas cadeias. Então aqui eu tenho uma ligação dupla, ela está entre o segundo e o terceiro carbono, percebem? Agora, se vocês olharem para essa cadeia, a ligação dupla, ela está entre o primeiro e o segundo. Então ela se deslocou, ela se mexeu dentro da cadeia. Então isso é uma isomeria de posição, ela trocou de lugar. Bem tranquilo, né? Olha das duas cadeias, compara, veja o que aconteceu para poder classificar em uma das 5 isomerias. Neste caso, então, né, pessoal, isomeria de posição. Vamos para o próximo tipo de isomeria. O quadro está contigo, Cecília. Um outro tipo de isomeria que nós temos é a isomeria de função. Então, agora, o que vai mudar vai ser a função. Então, nós vamos ver que, de novo, a fórmula molecular é igual e o que muda, se eu tenho um C-O com OH, essa é a função que nós chamamos de ácido carboxílico. E esse, quando eu tenho C-O e com um oxigênio entre carbonos, essa é a função éster. Então, ó, a mesma fórmula molecular, porém são funções diferentes. Por isso que é uma isomeria plana de função. Outro exemplo, aqui ó. Então, mesma fórmula molecular, porém esse eu tenho um C-O na ponta da cadeia. Então, ele é chamado de aldeído. E esse eu tenho um C-O entre carbonos, né? Que é chamado isso aqui de carbonila. Então, tá no carbono secundário, é uma cetona. Então, a Jenny vai falar mais uma outra função e daqui a pouco eu volto de novo. Vamos então ao nosso quinto tipo de isomeria plana, pessoal, que é conhecida como metameria ou compensação. Muita gente confunde com a isomeria de posição, porque olha só o que acontece. O heteroátomo muda de lugar. E aí vocês vão perguntar assim, tá, Jenny, mas tu disse que se muda de lugar alguma coisa é uma isomeria de posição? Sim, eu falei isso. Só que o que eu disse, né? Eu disse que teria que ser ramificação, ligação dupla ou tripla, ou a função orgânica, né, pessoal? Quando é o heteroátomo especificamente, claro que o heteroátomo, se for um oxigênio, também é uma função orgânica, né? Mas se ele for um heteroátomo, aí ele tem uma isomeria especial para ele, que é essa daqui, metameria, ou também conhecida como isomeria de compensação. Ai, Jane, eu não me lembro o que é um heteroátomo.
Tá, calma coração, vamos rever isso daí então. O que é um heteroátomo? É qualquer coisa diferente de carbono e hidrogênio que esteja entre dois carbonos, mas precisa estar entre dois carbonos, não pode estar na ponta da cadeia, ok, pessoal? Então, se eu tiver um oxigênio entre dois carbonos, é um heteroátomo. Se eu tiver um enxofre também entre dois carbonos, é um heteroátomo. Agora, se esse meu oxigênio ele não estiver entre dois carbonos, se ele tiver, por exemplo, uma ligação dupla na ponta ou no meio, enfim, mas uma ligação dupla, como se fosse uma cetona, aí já eras. Ele não é heteroátomo, tá? Então aqui, ó, eu tenho um oxigênio entre dois carbonos, então ele é um heteroátomo. Ele está entre o segundo e o terceiro carbono, ok? Quando eu olho para o composto aqui de baixo, ele está entre o primeiro e o segundo carbono. Mas reparem, continua tendo a mesma fórmula molecular, ou seja, tem a nossa condição de existência, né, que é ter a mesma fórmula molecular, porém mudou a posição do heteroátomo. E por ser um heteroátomo, vocês vão chamar de metameria ou isomeria de compensação. Pegaram? E o último tipo de isomeria plana que nós temos é chamada de isomeria dinâmica ou tautomeria. Então aqui o que nós vamos ter é um equilíbrio químico. Então em uma solução nós vamos ter os dois compostos que estão aqui. Então, por exemplo, esse daqui, se eu pegar e olhar a função dele, é um C-O, que é uma carbonila na ponta da cadeia. A função química desse composto aqui é um aldeído. E esse daqui, quando eu tenho um OH com uma dupla no mesmo carbono, é chamado de enol. Então, a função mudou, não é? Professora, você me falou que quando muda a função é uma isomeria de função, não é? Mas aqui é um equilíbrio químico. Então, na verdade, na solução vai ter os dois compostos. Então, por ser o equilíbrio químico, ele recebe um nome diferente. Ele não vai ser um isômero de função. Quando que nós vamos saber se é de função ou não? Se ocorreu por um equilíbrio químico, então é tautomeria ou isomeria dinâmica, que sempre vai acontecer entre um aldeído e um enol e entre uma cetona e um enol. Agora, se for outras funções, então ela vai ser de função. Só vai ser, então, dinâmica ou tautomeria se for um aldeído virando um enol, ou um enol virando um aldeído, ou se é uma cetona virando um enol, ou um enol virando uma cetona, que nós temos aí, então, esses dois compostos na solução. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Eu queria agradecer muito a Jenny pelo convite e espero que vocês vão agora lá no meu canal, que nós duas também gravamos um vídeo lá. E se você não for inscrito aqui no canal da Jenny, se inscreva e aproveita para se inscrever lá no meu também. E até o próximo vídeo. Tchauzinho! Queria agradecer muito, tá, pessoal, a participação de vocês durante essa aula. Diga aqui nos comentários se vocês gostaram. E queria agradecer a participação da Prof. Cecília do canal Mundo que Fiz, que topou dar essa aula junto comigo. Não esqueçam de ir lá no canal dela, conferir a aula que eu gravei também junto com ela pro canal dela, tá, pessoal? Então, canal Mundo que Fiz. Corram lá e agradeço vocês. Até a próxima aula. Não esquece do joinha e se não for inscrito, aproveita para se inscrever.